Boa tarde a todos. Falar então sobre a simulação de radar e descarga elétrica, principalmente radar, né? Mas depois eu vou tocar um pouquinho sobre descarga elétrica. Tá aqui, né? Bom, eu coloquei essa figura aí porque ela já apareceu várias vezes, muita gente já conhece, mas pouca gente conhece as demais, né? Esse é um artigo do Charles Lin, de 2005, da Monthly Weather Review, e muita gente fala do modelo teórico que eles apresentaram, mas tem essas figuras que são, de fato, resultado de modelo, que eles utilizaram então, o WRF, o GEM e o ETA. Esse HIMAP também é um modelo canadense. Eles são de Quebec. E o objetivo do artigo era mostrar que se você quer uma previsão de poucas horas, a extrapolação de radar é melhor, né? Porque a modelagem naquele momento não era boa o suficiente para você conseguir fazer isso. E aqui eu coloco esse outro artigo também de EXAI 2009 falando sobre a importância do dado de radar, né? Se você quer fazer a simulação em escala convectiva e tudo mais, é um radar extremamente importante e basicamente único, né? Que dá esse tipo de informação tridimensional. Então, o foco assim, desse slide é mostrar essa deficiência que existe, né, da modelagem e a existência de dado que pode te ajudar nesse processo, e obviamente através da simulação de dados. Então, eu vou mostrar um pouquinho assim, sobre o radar, que eu até lembrei do workshop que teve, como o resultado foi de que muita gente não entende, né, da parte de radar. Então, vou só dar uma passada rápida. Essa primeira figura aqui está mostrando um radar convencional e um de dupla polarização. Se você tem um radar convencional, você tem uma onda apenas em uma direção, né? Naquele caso ali, horizontal. E se você tem um de dupla polarização, você tem duas ondas, horizontal e vertical, e com isso a gente consegue definir os hidrometeoros. Né? Ali a gente está mostrando uma célula, né, da grade do modelo, diferentes hidrometeoros, e essa forma que tem ali, a gente consegue obter através do dado do radar, se você tiver dupla polarização. E ali os vários hidrometeoros. Aqui embaixo é o esquema de varredura de um radar. A gente usa para fazer a simulação de radar exatamente esse volume de dados dessa forma. É muito comum o uso do radar, o CAP, né, que é uma interpolação na horizontal. A gente usa PPI, justamente para não ter esse erro na horizontal. O dado do radar não tem observação sobre ele, né, justamente por causa desse cone cego. E quanto vai ficando mais distante do radar, esse dado também ele é pior, né, porque a amostragem dele, o BIM que ele é mostrado fica maior, vai perdendo a resolução. E por conta disso, essa é uma característica que a gente pode levar em consideração na hora de fazer a simulação. Esse aqui, mostrar que existe mais um erro ali, que é o erro de amostragem, né, de preenchimento do feixe. Você tem dois radares observando o mesmo local. O radar que está mais próximo, ele está vendo uma refletividade maior, porque o BIM dele é menor. Então, o outro está mais longe. Como esse BIM, que é o que a gente fazer uma analogia ao modelo, seria um ponto de grade, um volume de um ponto de grade. É maior, então esse 60 dBz se distribui nesse BIM e você observa um valor menor. Isso aqui também é algo que tem que ser tratado, é mais uma dificuldade. Do lado ali eu estou colocando um valor de refletividade com controle de qualidade, sem controle de qualidade. Então vejo que está ali à esquerda é sem controle de qualidade. Depois, quando você faz um controle de qualidade, não sobra quase nada, né, na figura de cima. E aqui embaixo também a mesma coisa, só que tem a terceira figura, que é esse campo de qualidade. E isso é algo que a gente pode usar também na simulação de dados. Se a gente fizer esse processamento e tiver essa informação pode ser o nosso erro, né? Nossa matriz R lá pode vir daí. Então, eu estou colocando essas coisas para a gente ver a dificuldade
e como a gente relaciona isso nessas equações que já foram apresentadas aqui, de onde a gente tira, né, as informações. E também fazendo uma relação com o que foi apresentado hoje da questão de banco de dados, tudo mais, que a gente tem que estar olhando para isso, né? Na questão de qualidade do dado, não só também armazenamento. Aqui é outra questão, mais um problema também que tem tanto na refletividade quanto no vento, que é essa parte de range folding, que se você tiver um alvo que está além do limite que o radar consegue enxergar, né, a onda eletromagnética ela não para naquele limite que o radar consegue enxergar, só que pode encontrar um alvo mais à frente, ele volta, e aí o radar identifica que esse alvo está mais próximo. Então é uma coisa também que precisa ser corrigida. E aquela, na figura da direita, é uma questão assim, pouco tratada, que também, para a simulação de dados, é algo extremamente importante. Né? Quando você está usando no dia a dia lá o previsor, ele acaba passando por isso do próprio olho ali. Né? Mas é a questão da velocidade de Doppler. Como você calcula a velocidade de Doppler? Pela diferença de amplitude, né? Quando a onda bate no alvo e volta, dependendo da velocidade que o alvo está, você tem uma diferença de amplitude, de fase, e com essa diferença de fase você tem a velocidade de Doppler. Mas se o vento real ele tiver perpendicular ao feixe, essa velocidade radial, sua velocidade é zero, né? Ele não vê essa mudança de fase. Então, dependendo do ângulo que a radial do radar está com relação ao vento real, você tem uma perda de informação. E aí, por conta disso, é mais alguma coisa a ser levado em consideração. Então, esse dado é um dado assim, ele é desafiador de ser utilizado, mas ele é extremamente útil e te traz benefícios, como eu vou mostrar agora. E aqui assim, é só um resumo do que eu falei. Se você tem um radar, ele não é Doppler, você pode assimilar refletividade. Então, um radar Doppler você já passa a ganhar também velocidade radial. E se você tiver um polarimétrico, você ainda pode assimilar hidrometeoros, né? Passa por uma classificação, então você pode assimilar Graupel, neve, Hail. A simulação pode ser feita por CAP PPI, mas é mais comum o PPI para você evitar problemas de interpolação vertical, e geralmente são assimilados perfis desses dados. E aqui, como já foi apresentado várias vezes, né, operador observação, tudo mais, porque assim, o modelo não está tratando diretamente, não é uma variável controle do modelo. Até coloquei ali variável prognóstica e entre parênteses controle, não necessariamente uma coisa está relacionada à outra, né, nem todos os prognósticos são controle, mas não é uma variável controle do modelo. Então a gente faz uma relação. Na primeira equação, a gente está relacionando a velocidade radial com U, V e W, fazendo ali uma suposição para você chegar na velocidade terminal. E embaixo, fazendo a relação de refletividade com a razão de mistura de água de chuva. Okay? E aqui passa por esse processo, que já foi tratado várias vezes, que é através do operador observação. Aquela figurinha do canto é só uma figura aquela da minha tese, que eu refiz essa equação que está ali, da Sunning-Crock de 97, que é a relação Marshall-Palmer. Então, a gente tinha dado de desdrômetro, eu refiz essa equação e você pode ver o coeficiente ali, ele muda de 17,5 para 14,9, isso foi para o Vale do Paraíba. Então, se a gente tiver assim, observação de desdrômetro, também é importante, isso tem impacto no resultado da simulação. Aqui, um pouco de resultado. Esse aqui é um slide pronto que eu tinha já desde os Jogos Olímpicos. Então a gente já faz isso aqui no CPTEC há algum tempo, já tem essa possibilidade de fazer simulação de radar para curto prazo. Então veja, aquela convecção ali, ó, aqui é o dado do radar, né? Essa da esquerda superior. No meio superior é o dado sem assimilação, é o modelo sem assimilação, previsão de 3 horas. E na direita, você vê essa convecção que aparece, inclusive na imagem de satélite fica mais fácil de ver ali no Rio de Janeiro. Ela aparece lá na previsão de 3 horas, somente porque foi assimilado o dado do radar. E nesse de baixo aqui, na parte do meio e baixo, aqui no inferior, mostrando a análise, né? O quanto de água foi adicionado ao modelo por conta da assimilação do dado do radar. Aqui estão resultados também de trabalhos publicados. Tem muita informação aqui, mas eu vou resumir rapidamente. Essas 3 de cima, que são os campos, a gente tem no começo ali a inovação, né?
Então, inovação me dá a ideia de quanto o modelo está distante da observação. No meio, o incremento que foi gerado após a assimilação. E depois o resíduo, que é o que sobrou, então, o que ainda ficou diferente, né, a análise da observação. Então, vejo pelas cores que diminui bastante. Nas figuras que estão à direita, lá, os perfis verticais, também vamos bater o olho rapidamente no O-B, que é o verde, e o O-A, que é o vermelho. Veja que toda essa diferença que você observa no O-B, que é a observação menos background, ela também é eliminada após o processo de assimilação. Aqui embaixo, já são vários experimentos, embaixo à esquerda, vários experimentos, e também só vou chamar a atenção para uma curva, que é a curva preta, que é o controle. Então, todos os experimentos com radar, com várias metodologias, todas são superiores. Né? QFSS, RMS ali, FAR e POD. Então, é sempre superior ao controle, mostrando também essa eficiência. E aqui é um outro trabalho também mostrando, você vê o controle, esse branco. Estão vendo ali em inglês, e vermelho e preto. Eu peguei uma transparência dessa autora aí, que é, eu não sei nem se eu vou saber pronunciar, com Barrows, não sei. Que ela, é o doutorado dela, ela publicou um artigo, e ela fez uma apresentação que esse é um dos slides. São as várias formas de você relacionar a descarga elétrica com uma variável que você tem no modelo. Né? Então você tem assim, uma relação com grau, com gelo, a velocidade vertical ascendente, né? Porque assim, a descarga elétrica está relacionada com fluxo ascendente dentro da nuvem. Várias opções, né? Não vou passar em detalhes por todos. E está destacado, essa aqui embaixo, Wmax, e a primeira, que é a massa de Graupel, são, pelo trabalho dela e também até outras referências, é o que mais se relaciona com a descarga elétrica. Então, é o que é mais utilizado para você fazer a assimilação, que está ali no operador de observação. E esse do meio, é o STF2, é o trabalho de Macau, que justamente usa os dois. Né? Ele faz uma combinação dessas duas possibilidades. E aqui eu estou colocando também, né? Tem a opção de nudging, que eu coloquei o Fier et al., nem coloquei ano, porque tem alguns anos, alguns trabalhos dele, não é só um, nisso aí. Tem esse outro, que esse é um trabalho também utilizando uma outra metodologia, que você gera perfis climatológicos de refletividade e faz uma relação com densidade de descarga elétrica. É uma outra forma de fazer. Aqui, o Philip Lopes, que ele também publicou, ele, no FS, do modelo do SMWF, eles têm parametrização de descarga elétrica. Então, ele faz a simulação de descarga elétrica para melhorar a parametrização que tem lá. É um outro trabalho também. E aqui a gente só coloquei aqui também que a gente já trabalhou com isso aqui, né, na PGMET, na Geofísica Espacial. E não apareceu aqui, mas estava embaixo, não sei por que não apareceu. Tem um aluno também agora trabalhando, né, o Thiago, trabalhando nessa questão aqui de fazer a simulação de descarga elétrica. E lá em cima é a equação do Philip Lopes, que é da parametrização de descarga elétrica. Bom, ele usa aquela equação. É algo até que eu chamo a atenção aqui, não é exatamente tipo simulação de dados, mas é uma parametrização que a gente poderia ter e trabalhar aqui também no Monan. Tem algumas implicações, alguns benefícios que você obtém tendo esse modelinho de descarga elétrica. Aqui, o resultado desse trabalho, mostrando também, ali rapidamente, ó, o controle é o verde, desculpa, o preto, e esse aqui são os erros, né, RMSE. Então é sempre menor o erro, assimilando radar ou descarga elétrica, que é a curva azul e a curva vermelha. E esse é um slide do Philip Lopes, que ele apresentou no workshop da CMWF, mostrando justamente o ganho que tem nessa parametrização de descarga elétrica, fazendo a assimilação, um FORDVAR com 28 km de resolução,
fazendo essa assimilação desse dado, você vê que o histograma, que é o azul, que é depois da assimilação, ele fica mais estreito, né? Então, as diferenças começam a convergir para zero. E esse é meu último slide. Só para fazer um resumo, né? O WFDA, ele está assim, extremamente evoluído na questão de assimilar radar. Raio já nem tanto, tem alguma opção, mas não é tanto. O GSI, ele já não é tão evoluído na questão de assimilar radar, mas tem a opção como nudging e VAD. Já tem uma opção mais assim, complexa para descarga elétrica, e são aquelas opções ali de assimilação. O Jedi, não. Então, sim, a gente tem que pensar aqui, né? Transportar essa informação que a gente conhece daquelas ferramentas e trazer aqui para o Jedi. Seria até a nossa contribuição. A gente poderia trabalhar nisso, ser a nossa contribuição aqui até com o Jedi. Serviria para a gente e até para a comunidade nacional e internacional. E do ponto de vista Monan ali, né, o que eu coloco ali, assimilação global de raios, eu acho que isso é relevante. A gente não precisa pensar na descarga elétrica simplesmente como algo local, como é o caso do radar. Acho que descarga elétrica pode ser global, porque a gente tem os satélites, tem o GOES, a próxima geração do Metelsat vai ter também a descarga elétrica. Aí eu coloquei o RaiSat, que é uma possibilidade também. Então, a gente deveria começar a pensar nessa questão do global, que o SMWF faz isso. A gente precisa ficar pensando pequeno e achar que a gente não pode fazer também. E para local, regional, poderia ser as duas fontes de dados. Né? Bom, é isso. Obrigado.